Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Danilo Luan e nesse vídeo a gente vai falar sobre educação de jovens e adultos, tá certo? A gente abordou uma live sobre educação de jovens e adultos, na verdade foi um mix entre, abordando uma interdisciplinaridade entre educação de jovens e adultos, tendência libertadora, que é a tendência de Paulo Freire, e as contribuições das teorias de Paulo Freire para a prática docente e para a formação de professores. Então, foi uma relação que eu fiz entre esses tópicos importantes dentro da educação de jovens e adultos. Aqui nesse vídeo aqui a gente vai abordar especificamente sobre a educação de jovens e adultos, sem fazer esse link, né? Eu vou dividir em aulas, em vídeos, então cada vídeo vai abordar uma parte em específico, tá certo? Um vídeo vai abordar a educação de jovens e adultos, outro tendências pedagógicas, outro as contribuições de Paulo Freire, tá bom? Para não ficar muito extenso o vídeo. Então, a educação de jovens e adultos. A gente vai falar nesse tópico agora sobre os conceitos, né? O que vem ser a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino voltada para aquelas pessoas jovens ou adultos que não concluíram na idade própria. Ou seja, são pessoas que, em virtude de fatores sociais, políticos, sociais e econômicos, se afastaram da escola e não concluíram seus estudos na idade própria. E o que seria a idade própria para Lei de Diretriz Básica da Educação Nacional? Essa idade própria nada mais, nada menos que é a educação básica obrigatória e gratuita, que vai variar entre os 4 e os 17 anos de idade. Então isso que estipula o artigo 4º da LDB, que vem falar sobre essa variação entre a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica, onde o aluno vai entrar com 4 anos de idade na pré-escola, ou seja, no primeiro período, e vai concluir seus estudos da educação básica no ensino médio aos 17 anos. Então isso daí é obrigatório do aluno ingresso na educação infantil no primeiro período e concluir aos 17 anos de idade o seu ensino médio, vai concluir toda o seu nível de ensino, que é a educação básica, tá certo? Então essa seria a idade própria que a EDB vem estipular. Então, vamos lá para as formas que acontece a educação de jovens adultos. São elas 3 formas que a educação de jovens adultos abrange. A primeira forma são os cursos supletivos, que dividem em 2 eixos, que são atendidos pela rede privada de ensino e pela rede pública de ensino. Os cursos supletivos, eles são nada mais, nada menos que a pessoa, jovem ou adulto, volte para a escola, curse determinado período de tempo para concluir ou o seu nível fundamental ou o seu nível médio, tá certo? Então, elas são divididas em 3 etapas. A primeira etapa é a alfabetização, que vai variar do 1º ao 5º ano, e a segunda etapa é do 6º ao 9º ano, equivalência ao ensino fundamental do ensino regular, tá certo? E ao ensino médio é equivalente à terceira etapa da educação de jovens e adultos, que vai variar entre 1º ao 3º ano do ensino médio. A terceira etapa é o ensino médio, a segunda etapa é o ensino fundamental 2 e a primeira etapa é o ensino fundamental 1, tá certo? Então, temos a outra forma, que é os exames supletivos. Eles acontecem da seguinte forma: ele visa que o aluno conclua seus estudos sem que volte para a escola, tá certo? Então, são exames que, através de uma aptidão, um teste de proeficiência das disciplinas cobradas em cada etapa do nível básico, se ele adquirir determinada pontuação, o MEC vai certificar e vai reconhecer esses conhecimentos informais adquiridos na sua prática e no seu cotidiano da sua realidade, tá certo? Então, esses exames eles visam reconhecer esses conhecimentos informais, essas experiências de vida, essas práticas vivenciadas pelo educando EJA, para certificar dentro da educação de ensino fundamental e do ensino médio, tá certo? Então, vai certificar a conclusão do ensino básico, tá certo? Então, ele se denomina ENSEJA, Exame Nacional de Certificação de Conclusão da Educação de Jovens e Adultos, tá certo? E temos a terceira forma que acontece a educação de jovens e adultos, que é o PROEJA. O PROEJA é Programa de Integração entre a educação básica e a educação técnica profissional, tá certo? Então,
o aluno, além de concluir a educação básica, ele vai concluir um curso técnico profissional, o qual vai capacitar ele profissionalmente, ou seja, vai tornar capaz de desempenhar determinadas atividades em nível técnico profissionalizante, tá certo? Então, esse aluno ele vai tornar mais capacitado para o mercado de trabalho e também para dentro da sua empresa ou do seu trabalho que ele está desempenhando determinada atividade, certo? Então, o público-alvo, ele nada mais é que pessoas que se evadiram da escola por motivos sociais, políticos ou econômicos e não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade própria, tá certo? A gente já sabe o que é a idade própria segundo a LDB. E essas pessoas, elas têm uns requisitos para entrar na educação de jovens e adultos. Quais são eles? Os requisitos são: para requerer um ensino fundamental, a pessoa tem que ter mais de 15 anos. E para requerer um ensino médio, a pessoa tem que ter mais de 18 anos. Ou seja, para ela entrar no curso de supletivo, exame supletivo ou programa supletivo, para almejar o ensino fundamental, ela tem que ter mais de 15 anos, e para almejar o ensino médio, ela tem que ter mais de 18 anos. Esses são os pré-requisitos para entrar nessa modalidade de ensino, tá certo? Então vamos lá para a base legal. A base legal se divide em duas legislações gerais e específicas. A geral é a Carta Magna maior que nós temos, é a Constituição Federal de 88, que ela vem abordar em 3 artigos, no seu artigo 208, no seu artigo 206 e no artigo 3º, que vem falar sobre os princípios, tá? No artigo 208 ele vem falar exatamente que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso e permanência na idade própria. Esse, inclusive para os que não tiveram acesso e permanência na idade própria, são os alunos da IJA, né? Os alunos da modalidade de educação de jovens e adultos. Então ela prevê esse ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os alunos que não tiveram acesso e permanência na idade própria, ou seja, os alunos que vão ingressar na educação de jovens e adultos. O artigo 216 veio falar sobre que o ensino será ministrado nos seguintes princípios. Inciso 1º, a igualdade de condições, acesso e permanência na escola, ou seja, é um princípio de igualdade, o qual o Estado prevê igualdade de condições de acesso e permanência na idade própria no ensino regular. Sabemos que isso não acontece, porém, está dentro da Constituição Federal, e nós, professores, temos que ter meios e caminhos para que esse aluno sinta a possibilidade de acesso e permanência no ensino regular. Só que não acontece porque tem os fatores externos que influenciam mais ainda, que é o social, político e econômico. Às vezes o econômico é o que mais evade o aluno EJA dentro das escolas. Ele vai necessitar trabalhar, sustentar a sua família, então ele opta melhor trabalhar do que estudar. Tá certo? Então vamos lá para o artigo 3º, que vem falar sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. No seu parágrafo 4, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, ele prevê um objetivo fundamental, que é promover o bem de todos sem preconceito, sem discriminação, tá certo? De idade. Idade vem justamente abordar, abranger os alunos da educação de jovens e adultos, porque não concluíram na idade própria, então eles têm esse preconceito, eles têm essa discriminação. Então a Constituição Federal, ela garante isso, promover o bem de todos para que não tenha preconceitos de origens, raça, sexo, cor, idade, tá certo? E outras formas de discriminação. Então idade se encaixa o aluno EJA, tá certo? E LDB 1996, que é a Lei 9394 de 96, que ela vem falar justamente dispor sobre a nossa legislação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, uma lei específica da educação, tá certo? Então, em seu artigo 24, ela vem
assegurar a educação de jovens adultos. A educação será organizada em educação básica, no seu parágrafo 2º, que vem falar sobre sistemas de ensino disporão da oferta de EJA no ensino regular noturno, tá certo? Então, ela garante, a LDB, Lei Específica da Educação, que a EJA será oferecida no ensino noturno e regular, tá certo? Lá no seu artigo 37, ela vem dispor especificamente sobre a educação de jovens adultos, que será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade nos seus estudos. Já no artigo 38, os sistemas de cursos e exames supletivos da EJA, no seu inciso 1º, vem estipular os requisitos. Para requerer o seu ensino fundamental, o aluno tem que ter mais de 15 anos, e para requerer o seu inciso 2º, requerer o ensino médio, o aluno terá que ter mais de 18 anos, tá certo? Então vamos lá para o perfil do educando da EJA. O perfil do educando da EJA, ele será descrito nas diretrizes curriculares estaduais da EJA, que vai compreender como uma pessoa que requer conhecer a sua história, culturas e costumes, entendendo como um sujeito de diferentes experiências de vida e que em algum momento se afastou da escola devido a fatores sociais, políticos, econômicos e culturais. É o que Brasil 2005 vem falar, né, que é a diretrizes curriculares da EJA, vem conceituar o educando EJA, que ele se afastou da escola por motivos sociais, políticos e econômicos. Por esses motivos, ele não teve acesso e continuidade nos seus estudos na idade própria. Então, ele vai ingressar na educação de jovens adultos. Então, esse é o perfil do educando da EJA. Aquele perfil de uma pessoa que se evadiu justamente por esses fatores, tá certo? Santos 2003, ele vem afirmar que o jovem ou adulto, também do conceito de educando da EJA, pouco escolarizado, trazem consigo um sentimento de inferioridade, marcas do fracasso escolar com resultados de reprovação e de não aprender. Ou seja, Santos ele vem falar uma outra vertente, né, que também tem alguns alunos que às vezes engatam, reprovam, né, tem um fracasso escolar e acabam entrando dentro da educação de jovens adultos. Não por motivos sociais, políticos, sociais e econômicos, né, mas sim pelo fracasso escolar. Então, ele traz consigo, além daquele educando que se evadiu da escola pela discriminação da idade, tem esse educando pelo fracasso escolar. Então, em si, o educando da EJA, ele traz consigo um sentimento de inferioridade, de oprimido, como diz Paulo Freire. Então, exatamente, ele não traz uns sentimentos tão bons quando vai retornar à escola, certo? Então, o professor ele tem que ter esse objetivo de resgatar esse aluno para levar a motivação e levar a instigar, levar a almejar um aprendizado, almejar a formação continuada, ou seja, uma graduação, entendeu? E se qualificar cada vez mais e levando a aprendizagem significativa, fazendo com que o aluno perceba que aquele conteúdo, que aqueles estudos vai ser significativo para a vida dele, vai servir de ponte para o sucesso no mercado de trabalho, como também para mudança na sua realidade, mudança na sociedade. Então, são vários benefícios que o professor ele tem que fazer o aluno perceber. Então, isso é um dos objetivos dos professores e como também anteriormente é mencionado por Santos, que é um dos conceitos que vem definir o educando da EJA. Freire, em 1979, vem afirmar que o docente tem que ter uma postura exigente justamente porque o jovem ou até mesmo o adulto pode ter reações que venham interferir junto ao docente. Então, o docente ele tem que instigar, ele tem que motivar, ele tem que cada vez trazer esse aluno para dentro da sala de aula. De que forma? Contextualizando esse assunto, trazendo a sua realidade, suas práticas sociais, seu meio cultural para dentro da sala de aula. E com isso o aluno vai se sentir motivado porque ele já vai conhecer esse assunto, a realidade dele, a cultura dele. Então ele vai interferir, ele vai questionar, ele vai motivar, ele vai cada vez mais participar, refletir, criticar. Então a participação do aluno EJA é justamente nesse sentido, da contextualização, da problematização, do grupo de discussão,
das rodas de conversas. Então ele vai girar justamente em torno dessa temática, dessa postura e dessa didática, tá certo? Então vamos lá para o perfil do professor da EJA. O perfil do professor da EJA, segundo Arbache, diz que a formação do professor da EJA tem que ter perspectiva específica em relação aos conteúdos e estratégias de ensino, ou seja, tem que partir da realidade do aluno, tem que partir do meio cultural do aluno, tem que partir das práticas, das vivências do educando. Então, ele tem que trazer esses conhecimentos informais para dentro da sala de aula e traçar suas estratégias de ensino, e não partir do conteúdo sistematizado. Ele tem que partir dos conhecimentos informais correlacionando com os conteúdos sistematizados, tá certo? Então, tem que ter a formação tem que ter uma perspectiva específica, uma realidade específica, um meio local específico, o qual vai relacionar com o conteúdo, tá certo? Segundo Zabala, de 1998, fala que a maneira de organizar a aula, tipo de incentivos às pesquisas que depositamos, os materiais que utilizamos, cada uma dessas decisões veicula determinada experiência educativa, ou seja, o foco do trabalho do professor faz toda a diferença, né? Ele tem que relacionar com o conteúdo, com a realidade, os alunos, ele tem que tirar esse aluno de um local comum e trazer esse aluno a participar das aulas. Ele tem que tirar esse aluno de ser um ser passivo e ser um ser ativo, crítico, reflexivo, para transformar seu meio social. Então ele tem que ter essa postura, professor, tem que ter essa didática, essa prática pedagógica para resgatar essa motivação, esse interesse pelos estudos ao educando da EJA, tá certo? Então vamos lá para o momento do X da questão, das questões que a gente vai resolver, que caíram em prova, correlacionando com o conteúdo que a gente abordou agora aqui, que foi da educação de jovens e adultos, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Essas questões elas vão estar disponíveis no link abaixo na descrição do vídeo e vão também estar disponíveis aqui no lado como imagem para o pessoal acompanhar, tá certo? Então a LDB, Lei 93, 94, 96, ela indica em seu artigo 38 que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento dos estudos em caráter regular. Assim, os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos estudantes por meios informais, letra A, serão aferidos e reconhecidos mediante exame. Exatamente, esse é o nosso gabarito, porque a gente abordou o Enseja aqui, que é uma das formas que acontece a educação de jovens e adultos. É o Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos. Ele vai reconhecer esses conhecimentos informais adquiridos pelos alunos através de um exame, né? Através de uma prova, ele poderá concluir seus estudos, seja da educação do ensino fundamental ou do ensino médio, ou seja, concluindo sua educação básica, seu nível de ensino da educação básica, tá certo? Então vamos lá para a letra B. Somente serão reconhecidos com documentação comprobatória fornecida pelo aluno. Não, isso não é previsto na lei, não é previsto em local nenhum. Aqui é uma alternativa totalmente fora de contexto. Letra C. Não serão considerados para prosseguimento dos estudos. Sim, serão considerados. Inclusive a gente viu no Enseja, ele, além de ser considerado, avaliado e reconhecido esses conhecimentos informais, eles serão sim também certificados através da conclusão dos seus estudos, tá certo? Então o Enseja, ele vem visar esse ponto, tá certo? Então vamos lá para a letra D. Serão avaliados, mas não serão reconhecidos? Não. O Enseja, ele vai avaliar e reconhecer esses conhecimentos informais adquiridos pelos educandos durante a sua prática social, durante a sua vida. Por quê? Porque o educando, muitas vezes, ele pode ser até não ter conclusão do ensino fundamental, mas ele sabe ler, ele sabe matemática, ele sabe algumas coisas sobre ciências, ele sabe português, ele sabe interpretar. Então, os conhecimentos informais vão dar uma base de conhecimento para que ele possa fazer essa prova. Então, ele não vai totalmente, esse aluno jovem ou adulto, ele tem uma gama de conhecimentos informais que podem
certificar e serem reconhecidos pelo MEC através do INSEJA, tá certo? Letra E, a necessidade de sistematização seriada e comprovada por meio de documentos. Não, não necessita de sistematização seriada. A educação de jovens adultos ela é através de temas geradores, ou seja, ela vai trazer o contexto do aluno, a sua realidade, sua cultura para dentro da sala de aula, tá certo? Então, ele justamente não vai necessitar de uma sistematização, ou seja, de uma organização dos conteúdos, e sim vai partir do meio cultural, de uma perspectiva específica dos alunos, tá certo? Então, o nosso gabarito é a letra A. Segunda questão. A questão 2 vem abordar sobre o artigo 37. A educação de jovens adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de seus estudos no ensino fundamental ou médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Com suporte nesse trecho que versa sobre a educação de jovens adultos, marque a opção correta. Então ele vem falar justamente sobre o artigo 37, que dispõe especificamente sobre a EJA, né? Letra A. A trajetória de vida dos educandos que compõem a EJA não é marcada pela exclusão social. Muito pelo contrário, né? É marcada pela exclusão, pela discriminação, porque eles não conseguiram concluir seus estudos na idade própria, seja por motivos sociais, políticos, econômicos, ou pelo fracasso escolar. Eles não tiveram, às vezes, também acesso e permanência na idade própria. Então, por si só, eles já são excluídos. Então, a alternativa já está errada, porque não é marcada assim, é marcada pela exclusão social, pela discriminação. As legislações elas vão amparar justamente ao contrário, mas não é o que acontece de fato. A modalidade de educação de jovens adultos vem para minimizar essas discriminações, essas exclusões sociais, tá certo? Então vamos lá para a letra B. A EJA, como espaço formador, não precisa levar em consideração que esses jovens adultos vêm de múltiplos espaços de formadoras e formadores. Muito pelo contrário, a educação de jovens adultos ela tem que levar em consideração esses espaços, esse meio cultural do aluno, essa contextualização, essa problematização da realidade escolar do aluno, para que ele se sinta incluído, para também motivá-lo para perceber uma aprendizagem significativa, tá certo? Então, letra B está errada. Letra C. A reformulação da EJA não passa pelo processo de reconhecê-la como política pública. Tem que passar por um processo de reconhecimento, sim. Ela, por ser uma educação de jovens e adultos, assim, uma educação bem específica, bem complexa para os alunos concluir seus estudos, para motivá-lo, para trazer esse aluno para dentro da sala de aula a concluir, tem que ter uma perspectiva específica, tem que ter uma política pública que cada vez promova que essa educação aconteça, que tenha uma aprendizagem significativa, que os alunos consigam concluir seus estudos para se capacitarem e para serem incluídos na sociedade, certo? Então vamos lá para a letra D. Então está errada a letra C. Faz parte da função social da EJA garantir que os educandos tenham os direitos à educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade e à formação e ao desenvolvimento pleno. Sim, exatamente, esse é o nosso gabarito, letra D, vai dizer todo a função social da escola de educação de jovens e adultos, tá certo? Essa foi a nossa videoaula falando sobre a educação de jovens e adultos, falando sobre a sua abrangência, o seu público-alvo, a base legal e resolvendo algumas questões sobre a educação de jovens e adultos que caíram em prova, tá certo? Espero que vocês gostem. Se você curtiu desse vídeo, clique em gostei. Se você quiser comentar alguma sugestão, alguma crítica, ou então alguma avaliação, está comentando aqui abaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para estar recebendo logo de primeira mão as notificações dos novos vídeos e novas postagens aqui no nosso canal, tá certo? Então, grande abraço e até a próxima.